Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, o canal do Vanucci, aqui no YouTube. Como eu falei, hoje é dia da gente bater papo com quem faz televisão, com quem estuda televisão, com quem vive e é apaixonado por televisão. Claro que a gente vai falar muito sobre a experiência desse convidado na televisão, mas a gente não tem como não falar da reta final de Fuzue, e é com Gustavo Reis, o autor de Fuzue, que nós vamos conversar a partir de agora. Tudo jóia, Gustavo? Tudo Obrigado jóia. por aceitar aqui bater um papo com a gente. Obrigado pelo convite. Falar de novela é a melhor coisa para noveleiro, né? Então, fica à vontade, estamos juntos. A gente está na última semana da novela. Claro que eu vou perguntar coisas aqui, que o que você puder responder, você vai responder. Né? Autor não gosta de dar spoiler, a não ser o Manuel Carlos, lá antigamente, em que ele contava, mas depois a gente descobria que os detalhes mesmo ele não dava para gerar justamente a surpresa para o autor, para o telespectador. Mas como que é esta última semana? Para um autor, né? Você escreveu a novela, foi um processo longo, porque teve uma pandemia também no meio, né? Teve toda uma espera para a estreia. Como é essa última semana, os últimos 5 capítulos para o autor? É muito curioso, são vários momentos, né? Primeiro, a reta final, escrevendo, é um momento de é um mix de emoções. Assim, ao mesmo tempo que você fica aliviado por terminar aquele trabalho tão longo, né? A novela requer uma dedicação total e absoluta. Mas começa a ter uma viuvez, assim, né? Porque a gente faz a novela dia a dia, né? No dia a dia, assim, acorda fazendo novela, vai dormir pensando na novela. Então, é um mix de emoções. Quando a gente termina de escrever, o que deixa a gente mais feliz é que, pelo menos eu vou continuar assistindo esses personagens no ar, né? Eu vou continuar tendo a companhia desses personagens no ar. E agora, quando chega a reta final no ar, é uma nova emoção, que agora sim é a hora de dar adeus, agora é a hora de se despedir, pelo menos, desses personagens, assim, diariamente, né? O coração fica apertado, mas, ao mesmo tempo, fica aliviado de entregar a novela, de entregar os personagens, de ver como o público vai reagir aos desfechos daquelas histórias. Enfim, é um mix de emoções. Agora, Gustavo, Fuzue exigiu muito, né? A gente acompanhou dessa habilidade da obra aberta. Né? Ao mesmo tempo, é a sua estreia na Globo como autor. Né? Imagino que deve ter sido um caldeirão ali de pressões, de emoções, de ansiedades. Fluir de emoções, né? Como lidar com tudo isso? A novela, ela é sempre uma surpresa. Assim. A gente costuma dizer que existe uma novela da novela que só quem está no bastidor que acompanha. Né? Então, essa novela, de fato, era uma novela que era para antes da pandemia. A gente viveu um momento completamente inédito, inusitado, né? Os estúdios parando, colocando no ar as reprises, uma insegurança muito grande depois, né? Como vai ser? O mundo mudou. Então, uma novela que estava sendo escrita para aquele mundo anterior também, também houve essa preocupação de rever alguns caminhos, algumas tramas, alguns personagens, porque a nossa percepção de mundo mudou, né? E a novela, ela é sempre, independente do produto, a novela, ela requer, de fato, não só essa habilidade de lidar com o inesperado, de lidar com as opiniões do público, né? De perceber os caminhos que os atores também levam alguns personagens, que talvez você, sei lá, tenha ideias assistindo a novela. A obra aberta permite isso. O autor também ele tem que ser muito desapegado, né? Isso em qualquer novela, qualquer trabalho. Mas eu sou muito desapegado, assim, em termos de trama, de personagens. Eu gosto de ficar atento ao que o público quer da novela, né? A gente escreve a novela para o público. Então, eu fico muito ansioso por respostas rápidas, assim, sabe? Se eu aposto num casal, eu procuro todos os comentários, eu procuro saber o que as pessoas estão falando sobre aquele casal. Então, eu gosto dessa dinâmica, dessa troca. Às vezes, você consegue ter
mais manobra, ter mais tempo de manobra, e às vezes não. Mas essa manobra, ela faz parte do gênero, né? Então, é uma sensação, assim, que quem faz novela e gosta dessa dinâmica, essa é a única certeza que você tem numa novela, de que ela nunca vai ser uma linha reta, né? Ela sempre vai ter reviravoltas, ela sempre vai ter mudanças ao longo do caminho, e foi uma experiência que, quando a gente termina, a gente fica feliz, primeiro, enfim, de estrear na Globo, de ver essa máquina funcionar, de estar ao lado de profissionais que eu tanto admiro, né, de novelas que, enfim, da emissora que a gente viu, cresceu assistindo as novelas, mas cada novela tem a sua novela particular, né? E quando chega ao fim, a gente também sente saudades, sabe? Já chega no final sentindo saudade dessa confusão toda, desse dia a dia, e é um trabalho muito dinâmico, assim, mas eu termino com uma sensação muito boa de dever cumprido, sabe? Você já tem previsão para a sua próxima novela? Você falou assim, bom, quero voltar para a tela em quanto tempo? Né? Provavelmente você tira férias, agora descansa, sim, tem que tirar essa história da cabeça, tal, começa a pesquisar outra, mas essa sua ansiedade, você fala, putz, eu gostaria de voltar em quanto tempo? Olha, eu sou ansioso mesmo com relação ao trabalho, assim, e na época da pandemia, que deu uma parada, né, para a novela voltar, ali naquele momento eu já fiz vários projetos também, porque quem gosta de escrever novela e quem gosta desse dia a dia de criação, de você acordar pensando na cena, pensando no que o personagem vai fazer no dia seguinte, eu sou um tipo de autor que eu preciso escrever. Eu preciso escrever, mesmo não estando no ar, eu preciso escrever todo dia. Pelo menos um pouco, pelo menos itens de ideias, assim, eu escrevo. Então, assim, eu pretendo estar no ar em breve, enfim. Vai ser que nem Valcir Carrasco, né? Assim, Ivani Ribeiro e Janete Claro, né? Que é melhor, né? Elas talvez não exista mais isso, né? De emendar uma novela na outra como elas faziam. Né? Na Record eu emendava novelas, porque também tinha um tempo grande de uma produção para outra, em termos da escrita e do que estava no ar, né? Então eu já emendei novelas, sim. Mas eu acho importante esse momento final, porque o autor, quando termina uma novela, é curioso, porque a gente vai conhecendo o público, vai vendo o que funcionou, o que não funcionou, e quando você termina uma novela, você termina com vontade de fazer mais acertos, de talvez ir por caminhos diferentes do que você já foi, você tá mais íntimo daquele público, daquele horário, sabe? Então, fica essa sensação, nossa, eu vi que esse triângulo amoroso funcionou, eu vi que esse personagem, que era um pouco anti-herói, funcionou, eu vi que um determinado núcleo, ou um determinado jeito de contar essa história funcionou ou não. Então, você fica meio com um material farto ali de pesquisa e de vivência do horário que só a prática, só o estar no ar te dá. Então, você não quer demorar tanto tempo para poder botar essa vivência em prática de novo, sabe? Uma vez o Silvio de Abreu, numa das conversas que eu tive com ele, né, ele falou assim, ó, toda vez que vem uma pesquisa e que fala, ó, o telespectador não está entendendo essa história, ele falou, eu mergulho, tento entender por que não está funcionando ali. Ele fala, mas eu não mudo minha história, eu reescrevo ou reconto essa história pelo caminho do telespectador. Foi mais ou menos isso em Fuzue, assim, algumas coisas funcionaram, aí às vezes o telespectador olha de um outro jeito, e aí com esse seu desapego você reconta a história? É mais ou menos isso que funciona? Sim, é mais ou menos por aí, mas eu também tenho eu acho que tem uma coisa muito importante, que assim, se você vender uma novela sobre um determinado tema, dificilmente você vai fugir desse tema até o final. Você não pode vender uma novela sobre, sei lá, nesse caso de Fuzue, era uma novela que um tesouro era o mais importante, né?
a caça ao tesouro. O que era mais importante eram as relações, os conflitos familiares, os conflitos entre as irmãs, né? O que as consequências do aparecimento desse tesouro. Então, até o final, é claro que eu não posso abandonar uma caça ao tesouro, mas eu posso recontar essa história de outra forma, como o Silvio sempre falou. Então, com Fuzue aconteceu muito isso, né? Com Fuzue, a diferença foi o tempo de manobra foi um pouco menor, porque foi um pouco maior, assim, foi mais espaçada. Porque como era uma novela que estava vindo do processo da pandemia, com muitos capítulos gravados, com muita coisa escrita, a manobra fica um pouco menor, né? O tempo de manobra, de resposta do público, fica um pouco menor, assim. Mas em outras novelas, em outros trabalhos, se tem sim a possibilidade de fazer essas mudanças, e essas mudanças elas quase sempre acontecem. Algumas o público sabe, outras não, mas essas mudanças elas fazem parte da rotina da novela, sabe? Ela não vira uma coisa atípica ou uma não, essa novela foi diferente porque teve muita mudança. Não, na verdade as mudanças sempre acontecem, principalmente quando o autor quer acertar o interesse do público, sabe? Dá um exemplo para a gente, assim, o que assim, você falou, ó, isso aqui mudou, que às vezes a gente não tenha reparado em algo que você tenha feito um ajuste ali, inclusive. Não, mas eu acho que os ajustes foram bem claros, assim. Por exemplo, a gente nessa parte final não deixou a comédia de lado. A comédia sempre existiu porque foi uma novela vendida para ser uma novela bem-humorada. Eu, no começo, sempre falei que a novela era para ser uma celebração ao gênero, né? Então, ia ter de tudo. Então, no começo, a gente entrou muito forte na comédia pastelão, na comédia típica das novelas dos anos 90, 80, né? Isso foi muito falado. Depois, a gente teve muito essa caça ao tesouro, essa busca por esse lugar mais lúdico do escapismo, e a gente mergulhava na fase do meio para o final do melodrama em si, né? Então, o que a gente foi fazendo foi ajustando. Então, peraí, a gente diminui um pouco a comédia, o tom da comédia aqui, a gente antecipa um pouco o melodrama que estava previsto para o final. Então, são essa equalizada que a gente dá na trama. E, claro, que coisas novas surgem, né? Por exemplo, o personagem o Merreca, que é um personagem que é um garoto que cresceu ali com os amigos do bairro e optou por um caminho diferente. O Merreca, nessa fase final, ele foi tão... No começo ali da trama, ele era para ser o bandido, ele começa invadindo a Fuzue com arma na mão, falando mal com a Luna, falando mal com a Maria Navalha, e de repente as pessoas abraçaram aquele personagem porque perceberam que era claro, muito pelo talento do ator também, mas que perceberam que era um garoto como aqueles ali e que fez escolhas erradas na vida. Então começaram a torcer por ele mais cedo do que eu esperava. Então eu comecei a fazer ajustes no perfil do personagem, na trajetória do personagem, de acordo com o que eu ia sentindo com relação ao público. Você já queria fazer essa virada, mas talvez mais para a reta final e o público pediu antes. Isso. Esse foi um ajuste que foi que eu lembro assim de cabeça. Esse foi bem forte. A caça ao tesouro também, ela foi um pouco antecipada para não ser só uma coisa que seria, enfim, resolvida no final da novela. Quando a gente percebeu que a caça ao tesouro podia ser acelerada e que a gente já podia entrar com as consequências desse tesouro, também teve essa equalizada e a gente ajustou no ar. Miguel teve um ajuste também, assim, de comportamento dele, né? Miguel também. Miguel, o Miguel é aquele filho da família Braga e Silva, né? Que ele precisou sair daquele seio familiar, ir para Portugal para conseguir voar, né? Para conseguir ver o que ele queria da vida, enfim, crescer, amadurecer como profissional, como pessoa.
E quando ele volta, né, os primeiros momentos que ele volta para a família, ele reencontra tudo aquilo que ele fugiu daquela confusão, né? E a trajetória do Miguel era essa, para ele, aos poucos, perceber que aquela confusão era parte dele. Não adiantava ele ir para fora, ele tinha que ir para dentro. Então, isso também a gente foi ajustando. Mas eu percebi que a gente precisava ver mais do Miguel, ver mais daquele filho que assume o trabalho do pai, né? Eu acho que seria importante a gente ver o Miguel não só como sucessor do Nero, mas ele também fazer o caminho dele aqui. Então, por isso que teve esse ajuste, dele fazer também o escritório dele aqui, de ter também essa realização profissional além da Fuzue, sabe? Esse foi um ajuste também que foi... E ele ficou mais herói, ele ficou mais galã. A mulherada deve ter gostado, porque ele ficou... Né? O Nicolas Prats já é um cara que chama atenção, e ficou mais herói, ficou mais... E ele é super doce, ele levou o Miguel para um lugar muito interessante e que seria importante a gente ver se a gente percebe a trajetória do personagem desde o começo, era um personagem mais inseguro, um personagem que pisava mais em ovos. Quando encontrou a Luna, por exemplo, que ela é uma mulher completamente vivida, que ia para a rua vender suas joias, né? Ele era todo... tinha medo das coisas, ele era mais inseguro. Então, com esse encontro, ele fez muito bem a ela e ela fez muito bem a ele. E é claro que a gente foi fazendo os ajustes. Os ajustes do Miguel também foram antecipados, que ele ia, sim, passar por essa transformação, uma transformação visual, para dar a ele um aspecto mais de segurança, de determinação, porque ele foi construindo isso internamente, né? Mas a gente percebeu que também precisava ter uma mudança na imagem, e isso foi feito. E os memes, no final, eram ótimos, assim, doutor Miguel resolve, tudo Miguel resolve, todo mundo que quer um advogado, quer alguma coisa, o doutor Miguel resolve. E o Nicolas Prats, ele é um super ator, né? Então, é claro que a gente jogava para ele e ele fazia gol. Não, e ele vem de uma emenda de trabalhos, né? Ele fez muita coisa, tudo muito próximo, e conseguiu diferenciar cada personagem, né? Mergulhar em cada universo, né? Que pediam ali para ele. E ele é ótimo, e ele queria mesmo. Essa faceta insegura, desengonçada, atrapalhada quando o Miguel chega no Brasil, sabe? Isso interessou muito a ele, né? Porque era completamente diferente do que ele tinha feito, assim. Logo, ele veio de um papel muito denso, né? Então, ele embarcou numa comédia leve, numa comédia romântica, e fez muito bem. E aí, no começo, eu pensava, nossa, mas esse personagem vai mudar, ele vai ficar mais seguro, ele vai ficar mais determinado. E a gente conseguiu fazer essa mudança dele, e o Nicolas deu essa não ficou uma coisa brusca, não ficou um rompante, porque o Nicolas criou esse personagem muito bem. Então vamos para o primeiro spoiler. Qual o final do Miguel? O que a gente tem que olhar nesse final, que você fala assim, é esse o momento que prestem atenção nesse final? Do Miguel, eu acho que o Miguel ele sempre foi um cara... primeiro, né? Miguel e Luna é um casal que as pessoas se apaixonaram logo de cara, né? Foi um casal, assim, muito difícil de separar, inclusive. Na nossa própria equipe, a gente tinha dificuldade de pensar em tantas situações que alguém falava assim, não, mas o Miguel acreditaria na Luna, a Luna acreditaria no Miguel. Então, a gente criou um casal tão forte que o barato era ver o casal junto, enfrentando as dificuldades juntos. Ele acreditando nela, ela acreditando nele. Claro que teve uma briga, teve isso, teve ciúme, né? Mas as brigas entre eles eram por situações mais que eles se resolveriam rapidamente com uma conversa, com uma boa vontade, sabe? Então, eu acho que o final do Miguel, eu não poderia fazer nada tão... que diferenciasse muito disso que a gente veio desde o final, sabe? Eu acho que ele é um cara que ele sempre foi muito família, que ele sempre foi muito
muito forte ao lado da Luna, né? Mas eu queria que o Miguel tivesse aqui por ele, sabe? Também, que ele não ficasse no Brasil, que ele não optasse por ficar aqui só para ou seguir os passos do pai, ou para, enfim, ajudar a família, ou ajudar a Luna. Eu queria ver o Miguel realizado, feliz, contente de perceber que a Fuzue também faz parte dele, e eu acho que esse final, por exemplo, do Miguel, eu acho que coroa tudo isso. A gente tem novos atos heróicos, eu acho que aquele ato heróico final do Miguel ali, mas sempre por um objetivo honrado, como foi desde sempre na trajetória desse personagem, sabe? Você falou aí da Luna, né? E concordo com você, era difícil separar aquele casal, né, ali, porque deu uma química imediata, né? Assim, deu uma história muito gostosa ali. E ela nesse conflito com a irmã, que ela vai descobrir depois, a Preciosa, né? Como foi lidar? Porque assim, até Marina Rui Barbosa, a gente tem muito essa ideia da mocinha, né? Daquela de papéis mais doces, tal, né? Surpreendeu ela como a vilã? Porque eu olhava em alguns momentos assim para ela e falava assim, nossa, ela traz aquelas vilãs, ela tem uma pegada clássica, né? Assim, daquela vilã elegante, assim, daquela vilã, né? Você já apostava nisso? Ela foi crescendo? Como você lidou com a Preciosa? Já, a Preciosa, quando eu escrevi para Marina e falei para ela, falei, olha, eu tenho um personagem para você que é para ser um personagem, uma vilã daquelas icônicas, sabe? Aquelas vilãs que a gente ama odiar, que falam os absurdos e que ela vai por um caminho muito tênue ali entre o absurdo, né? Algumas coisas que ela faz e da realidade, porque a Preciosa, ela existe, né? Essa pessoa que foi criada numa bolha, uma pessoa extremamente narcisista, que ela tem muita dificuldade de ver o mundo que está em volta dela, né? E muito ligada na ostentação, no dinheiro, na realização pessoal, independente de como ela vai obter isso, né? Então, a gente conversou desde sempre sobre isso lá no início com a Marina, e ela ficou muito entusiasmada também com esse desafio de fazer esse personagem tão diferente do que ela fez até então. Mas eu me surpreendo até hoje, porque a Marina ficou tão à vontade no papel e tão feliz no papel, porque ela trouxe muita coisa também para os personagens, para o personagem, o jeito de andar, o jeito de fazer. Na leitura, ela fez umas coisas assim, sabe? Com a mão, e de repente eu vi que virou uma pontuação do personagem, né? Foi uma construção muito vitoriosa dela, e eu fiquei muito feliz. E claro, quando a gente vê um ator que é bom, falando bem o texto, se divertindo naquele personagem, é claro que você quer escrever mais para ele, você quer se desafiar mais para ele, né? Dar mais desafios para ele. E a Marina fez isso lindamente. Quando você imaginar que a Marina, na primeira semana, segunda semana, estaria com uma faca na mão, enfrentando gansos, né? E correndo de gansos. E a Marina fez aquilo com uma verdade, com uma vontade, que o resultado foi muito bom, claro, e é bom de ver no ar. Eu vibro e me divirto muito com as cenas da Marina, porque ela consegue fazer essa vilã louca, absurda, divertida, mas ao mesmo tempo com uma profundidade, né? Que tem cena da Preciosa que você fica com pena da Preciosa, né? Que ela é resultado de um meio, que ela é resultado de uma criação. Claro que, né, ela tem as próprias escolhas, ela faz as escolhas dela, mas ela não virou essa pessoa assim sozinha, né? Teve toda
um aspecto mais humano, que a Marina deu isso ao personagem de uma forma muito bonita e muito elegante, né? Foi difícil escolher um final para Preciosa também, justamente por causa disso, porque muita gente queria ver a Preciosa tem que se redimir, a Preciosa tem que se dar bem, a Preciosa tem que aceitar essa irmã. Mas será que ao longo desse caminho, sabe, não fica tão brusco fazer uma mudança assim, do nada, de um caminho para o outro? Então, isso tudo foi mais difícil fazer esse final dela por causa disso. E aí tem, sem dar spoiler, mas... Então, lá para spoiler 2, o final dela, pô. O que você deu uma dica ali do Miguel. Qual que é a dica que a gente vai ter que olhar? Já que foi o mais difícil aí para você. A dica é que ela vai passar por situações que ela nunca pensou em passar, que ela vai sim colher, a fatura dela chega, ela vai passar por situações que ela não esperava, que seriam situações muito difíceis para ela, ela vai ter esses momentos muito difíceis, e ela também vai ter surpresas até o final. Então, é um personagem que até a última cena a gente vai ficar meio que na dúvida de como vai ser esse final dele. Eu vou fazer a pergunta para o Gustavo, telespectador, noveleiro. Tá? Um bom final para uma vilã. É a morte, é a prisão, é a regeneração, para o Gustavo. Cara, depende da vilã, assim. Eu adoro finais trágicos, acho que... Mas dependendo muito desse personagem. Tem personagem que é tão ruim e que fez tanta coisa inaceitável que esse personagem ele não pode ter um final bom, sabe? Porque seria sei lá, essa fatura tem que chegar para ele. Mas tem personagens que você se diverte ao longo do caminho também. Então, que você não quer ver esse personagem. Você, sei lá, eu não queria que a Carminha morresse queimada, por exemplo, quando eu vi Avenida Brasil. Né? Eu queria que ela passasse por algumas situações, que ela penasse, mas é um personagem que era tão querido que eu não queria que esse personagem explodisse num carro, sabe? Mas tem outros vilões, não. Tem vilão que você olha e fala, nossa, esse vilão tem que morrer, é um final trágico, né? Eu já matei vilão queimado. Então, Você, como autor, repete fórmulas do passado? Algo que já... Preciosa não vai morrer queimada. Spoiler nessas... Olha, eu acho que... Você está que nem Silvio de Abreu, enrola lá, vai lá e não dá o spoiler. Não, eu acho que... Claro, não tem como... Acho muito difícil um autor falar que, não, eu nunca repito uma fórmula, porque não é bem fórmula, mas é a forma de contar uma história, né? Então, assim, às vezes você se repete, sim, em contextos diferentes, mas eu acho difícil você ter esse balizador, sabe? Falar assim, não posso me repetir. Se vier alguma coisa parecida, eu não vou me repetir. Eu não procuro me balizar nesse sentido, não, sabe? Eu acho que a minha forma de escrever é muito intuitiva, assim. Eu não costumo planejar tudo o que eu vou fazer numa novela, sabe? Claro que eu tenho aquela espinha dorsal, mas eu me deixo muito livre para, na hora da escaleta e na hora do capítulo, não ficar engessado. Não, eu tenho que chegar naquele final. Porque, às vezes, o que você está vendo no ar e o que o ator te dá alguma coisa diferente, que se você tiver muito com aquela ideia muito fixa, você fica engessado, sabe? Então, eu às vezes, sim, repito algumas situações, mas se isso vier naturalmente, sabe? Você sabe que eu ouvi de um diretor da Globo, quando eu estava conversando com ele sobre Fuzue, ele virou e falou assim, olha, o Gustavo amadureceu tanto, se mostrou tão maduro para administrar todas essas questões de uma obra aberta, né? Assim, do ter que administrar, do ter que mudar, de recorrer a alguns elementos, né? Ele falou só, essa é uma característica dele, assim, essa maturidade e um controle emocional de toda essa pressão que tem, né? Porque uma novela é pressão de todo... É o teu...
O último colaborador, que é esse bendito telespectador que quer mudar tudo, que cada um tem uma ideia, né? É interesse da TV, é interesse de não sei o que lá, é muita coisa, né? Assim, é muita coisa, mas você sabe que eu venho de uma... É isso, assim, eu sou novelista, noveleiro mesmo, assim, porque eu amo tudo de novela. Eu amo a engrenagem de novela, sabe? Quando alguém fala assim, eu acho que essa novela tem uma cara de série, eu quero fazer uma coisa diferente, quero trazer... Não, eu quero fazer a novela da novela, sabe? O novelão. Então, eu procuro beber nas fontes clássicas da teledramaturgia, assim, sabe? Eu, como noveleiro, eu vibro quando eu vejo, por exemplo, sei lá, na própria novela do Daniel agora, que vai estrear A Família Tudo, Arlete Salles fazendo gêmeas, né? Assim, uma vai desaparecer, mas tem uma gêmea que ficou... Eu adoro isso, uma rivalidade entre irmãs, como Luna e Preciosa. Eu adoro uma rivalidade de irmãs. A gente tem exemplos clássicos na nossa teledramaturgia. Então, eu acho que você ter a possibilidade de usar todos os recursos que o gênero permite é um privilégio, né? É um privilégio, principalmente com uma novela no ar. E a novela no ar, a novela está andando. Então, você recorre, sim, a alguns elementos que já funcionaram em outros folhetins, ou que você tem isso na cabeça, porque nunca vai ser igual, né? A forma de contar é minha forma de contar. Então, se eu fizer um remake, ela não vai ser igual ao original, porque é um novo olhar, é a minha forma de contar. Então, eu venho com todo com as minhas expectativas, né, os meus anseios, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, eu vou dar uma cara diferente para aquilo ali. Isso é muito natural, é de uma forma natural, sabe? Enfim, é um transatlântico ali, você tem que querer fazer isso. E a novela, ela é muito, eu acho que a novela é uma obra coletiva, sabe? Ela é coletiva. Eu preciso escrever, e isso eu sempre tive na cabeça. Primeiro, o autor tem que saber que ele trabalha para uma empresa, né? O autor que quer escrever, eu escrevo para mim, eu escrevo para me realizar como autor, é muito o escritor de livro, né? O autor de novela, ele tem que saber que ele está escrevendo para uma empresa, que ele está escrevendo para um público, né? Que existem, sim, balizadores de produção, aquilo precisa ser realizável, né? A engrenagem precisa funcionar. Você precisa estar dentro de um balizador para aquela produção andar bem, né? Para eles conseguirem fechar aqueles planos. Todo mundo tem metas muito importantes para serem cumpridas. É por isso que a engrenagem dá certo, né? Porque existem metas ali e que as pessoas estão o tempo todo tendo que bater aquelas metas. Isso não é atípico. Isso é do gênero. O gênero é assim, né? Então, o autor entrega o texto, existe a reunião de bloco, existe a equipe de continuidade, existe a produção, existe um papo diário com os diretores, com a produção musical, e tudo isso é uma peça da novela, né? A engrenagem toda é uma novela. A novela não é só do autor, isso é um pensamento que eu não tenho e eu nunca tive. A novela, ela se completa quando ela vai ao ar, quando ela chega ao público, né? Esse conjunto é a novela. Então, eu sempre tive isso muito, muito claro na cabeça, sabe? Então, é claro que, às vezes, o processo, quando você tem que mudar uma coisa muito rápida, isso requer uma dedicação muito exclusiva, né? E você tem também a vida real, né? Você tem a sua família, você tem uma vida real acontecendo aqui. Mas é um trabalho, quando você está com uma novela no ar, é uma dedicação muito importante, é muito, muito exclusiva, sabe? E em Fuzue, a gente teve, sim, esses momentos de ter que agir rápido, de ter que fazer escolhas, mas essas escolhas são feitas muito em conjunto, sabe? E quando todo mundo todo mundo acredita naquela obra, todo mundo quer que essa máquina ande, e todo mundo faz a sua parte da melhor forma possível, ela termina assim, quando as pessoas
com saudade já, a equipe muito apaixonada pelo projeto, os atores muito felizes e muito apaixonados pelos personagens, sabe? E aí eu me sinto realizado muito, porque a engrenagem funcionou, sabe? Então, você já fica querendo fazer parte de novo dessa engrenagem, porque essa engrenagem é parte sua também. Né? Vou voltar aos personagens. Maria Navalha. Maria Navalha, tudo que aconteceu estava ali previsto? Ou assim como Merreca, tem muito da Olivia conquistar a gente com a interpretação dela, com a entrega dela, com o olhar dela, com... Ela trazia um negócio da Maria Navalha ali que fisgava a gente. Né? Isso é do personagem, é da Olivia... Olha, a Maria tem muito também de contribuição da Olivia, sem dúvida, sem dúvida. Mas era um personagem que eu acreditava muito também, porque uma mulher que era dançarina, era cantora na Lapa, né, que virou quase uma figura mítica, né, que ela andava com uma navalha para se defender, e que criou a filha sozinha. Essa mulher é uma batalhadora, uma vencedora, né? Uma guerreira. E, então, eu queria que a volta dela tivesse, sim, que movimentar a trama, né? O próximo passo depois, a próxima virada depois da volta dela, seria a volta do César. Então, como essa mulher ia lidar com essa chegada do César? E eu tive uma troca muito bonita com a Olivia, por um momento em que, quando o César voltou, eu acreditei muito, assim, a gente estava indo por um caminho e que eu fiz uma alteração conversando com a Olivia sobre o personagem, porque a Maria começava a ficar um pouco balançada com essa volta do César, sabe? Porque foi o único homem que ela amou, o único homem que ela se entregou, o pai da filha dela. E ao longo da trajetória da Maria, a gente foi acompanhando essa luta dela diária com a filha, né? Essa importância que ela sempre deu para essa vitória dela, para criar essa mulher tão digna que é a Luna, né? E que quando o César voltou e a gente começou a dar sinais de que ela poderia se interessar romanticamente pelo César, isso sempre foi um caminho. Às vezes você pode revoltar uma parcela do público se você fizer isso, e às vezes não. E às vezes o público fica instigado para ver esse casal. Mas numa conversa com a Olivia percebeu isso e falou para mim, falou, olha, como você está pensando em fazer esse reencontro da Maria com o César, sabe? Será que essa mulher se envolvendo romanticamente com esse homem, ela não está legitimando esse mau caratismo dele, né? Ela foi tão vencedora, ela superou tanto ele na vida, será que ela se interessar romanticamente por ele, será que ela não está jogando essa trajetória toda dela para trás? E aí eu parei para refletir sobre isso. E claro, você não para refletir muito tempo, é tudo muito rápido, né? Você tem que fazer escolhas. E eu dei razão a ela quando a gente conversou sobre isso. E eu falei, não, a Olivia está certa. Esse caminho da Maria se envolver romanticamente com César não é o melhor caminho para seguir. E aí eu voltei atrás. E eu desfiz esse caminho. Mas muito da percepção da atriz também, da luta do personagem, da trajetória dela, e eu super acolhi e agradeci essa contribuição dela, porque ela está tão envolvida com aquela história daquele personagem, que naquele momento ela percebeu esse caminho, e eu percebi com esse olhar dela, sabe? E eu achei que ficou um caminho muito mais interessante no ar. Eu percebi que as pessoas compraram muito essa história Quando ela deu um tapa no César, e claro que isso ela não daria mole
tão mole para ele tão rápido, ela teria, sim, essa batalha com ele desde sempre, mas a gente optou por não ir por esse caminho do envolvimento dela, porque realmente seria um caminho que não poderia contribuir tanto com a figura da Maria. E foi um acerto, né? Por isso que eu digo que a novela ela é coletiva, né? E essa contribuição foi incrível. Eu fiquei muito feliz quando vi no ar. E agora, você vê, a Maria é uma força da natureza. A Olivia é uma força da natureza. E a Maria ficou esse personagem tão forte. Bom, você teve atores muito fortes ali, né? Edson Celulari, Lília Cabral e Ari Fontoura. Né? Sim, Ari. E é até engraçado que ultimamente se fala muito na televisão que assim, não, as novelas precisam falar com o público mais jovem, tem que botar mais jovem, tem que botar as atrizes, né, entre 30 e 40 anos para que o telespectador se identifique. Mas quando a gente pega essa turminha que já está... E o Ari está muito além de Edson e da Lilian, né? E que dá um olé em qualquer jovem, né? Assim, de como ele se reinventa, de como ele olha o presente, de como ele está conectado com o presente, não só honra o passado, mas não ficou ali, né? Como ele está... Como é lidar com um elenco assim que... O público gosta da Lília Cabral, o público gosta do Edson Celulari, a gente aplaude o Ari, né? Sim. Com certeza, se você mexer em alguma coisa que o público não gostar, vai para cima de você ali, né? Como é lidar com esse tipo? Primeiro, é um privilégio, né? Escrever para o Edson, para a Lília, imagina. O Ari, eu era estudante de teatro e assistia ensaio da peça do Ari. Eu tenho um autógrafo do Ari até hoje. Eu fiquei muito emocionado quando a gente conseguiu fazer essa... Lá atrás, quando eu escrevia Fuzue, muito da imagem do Nero me vinha muito a imagem do Ari. Depois, quando eu escrevi o Seu Lampião, Lumière, sempre me veio o Ari. Então, o Ari é uma figura que sempre teve assim, presente na minha cabeça. Lília, Edson, Zezé Barbosa, Zezé Mota, que fez uma participação. Nós tivemos... É um privilégio escrever para esses atores. Mas é claro que você também se cobra, né? Você não vai escrever qualquer cena para o Ari, para a Lília, para o Edson. Existe um cuidado, claro que não é um cuidado maior do que um cuidado com as outras cenas, mas existe um carinho do noveleiro que habita em mim, né? Que eu me sinto privilegiado de escrever para atores que eu sempre admirei. E claro, quando você chega no final de uma novela, você termina se sentindo privilegiado por ter escrito por muitos atores que você nem conhecia, né? Mas que fizeram um ótimo trabalho ali e que você fica com carinho, você fica com aquela voz, com aquela imagem do ator na cabeça, mas é uma realização muito grande, né? A Bebel, o Nero, o Lampião, a Dona Gláucia, dá um prazer muito grande de escrever para eles, né? E existe, sim, uma cobrança de... Você sabe que uma cena... né, se a Lília está chegando, termina um bloco, talvez um gancho de bloco, se a Lília terminando para falar... terminando falando para Marina, talvez, para Preciosa, eu preciso conversar com você, você já sabe que na sequência vem o senão, né? Você já tem um código que você sabe que aquele personagem, que aquele ator vai levar aquele personagem para um outro lugar, né? Mesmo que a cena seja emocionante, quando ela é feita por um ator desse peso, dessa categoria, ela coloca a cena em outro lugar, em outro patamar. E aí é muito gostoso para o autor ver isso no ar, sabe? Como que o autor, Gustavo Reis, o autor de Fuzue, olha para aquele rapaz que estava lá no Os Ricos Também Choram, que foi o seu começo em escrevendo novela, né? Sim. Como é que você hoje olha... Hoje você está na faixa dos 40 e poucos anos, ali você tinha uns 20 e poucos anos, né? 42 e 22, 21 para 22.
né, nesses 20... Como é que você olha, volta no tempo ali, hoje, com a sua maturidade, olhando para aquele cara ali? Olha, eu vejo como... continua trabalhando tanto quanto, mas eu vejo que, assim, aquela gana e aquela paixão que eu tinha quando comecei a escrever televisão, eu fico muito feliz, assim, de ver que eu tenho isso hoje, que eu escrevo e que eu me dedico com aquela mesma paixão, com aquela mesma gana, com aquela mesma vontade de acertar que eu tinha no começo, sabe? E isso eu percebo que ao longo do tempo, em muitos casos, assim, em muitos momentos da nossa vida, a gente acaba deixando um pouco de lado e entrando meio que no automático, sabe? Então, aquele jovem autor vê esse autor de hoje com orgulho desse lugar, sabe? Que, assim, aquela fagulha, aquela chama pelo gênero, pelas histórias, pelos atores, pelos personagens, isso se mantém viva de uma forma tão importante que eu acho que talvez se eu não tivesse isso, talvez eu não enfrentaria todas as mudanças e tudo isso que uma novela no ar precisa, né? Eu acho que não seria tão... Nunca é simples, tá? Mas eu acho que não seria... Eu não curtiria tanto, sabe? Tanto esse trabalho, sabe? Então, eu acho que eu vejo com orgulho, sabe? Eu vejo com orgulho de perceber que... Eu lembro que, na época do SBT, trabalhava com Doc Comparato, e quando o Doc não estava, eu respondia pela novela. Então, eu lembro de reuniões, por exemplo, que eu era mais novo, assim, mas de longe, assim, mais novo de longe, e eu com um quadro de personagens explicando que eu fiz com cartolina, recortei, botei o nome dos personagens, mostrando, olha, esse personagem é isso, é isso. E eu faço a mesma coisa hoje, sabe? Claro que hoje eu imprimo, mas depois eu recorto e colo na cartolina, sabe? Então, eu acho que eu vejo com orgulho, com satisfação, assim, com carinho, por ver que eu continuo apaixonado pelo gênero, sabe? Você já escreveu teatro, já escreveu roteiro de cinema, e novela, e livro, né? Sim. Onde você se realiza mais? É na novela? É no teatro? Olha, eu venho de teatro, né? Eu comecei a minha carreira escrevendo peças para eu atuar. Então, eu me realizo demais no teatro. O teatro tem um lugar muito especial assim para mim, mas cada vez fica mais difícil fazer teatro, porque quando você entra numa novela, fica muito tempo. E, de repente, quando você termina a novela, não dá muito tempo de você fazer um teatro, que você já começa a pensar na próxima, você já começa a fazer pesquisa para a próxima novela. Mas eu me realizo muito no teatro e me realizo demais na novela. Assim, mas demais. Eu gosto muito de escrever novela. Nesse momento, eu diria que eu estou mais voltado para a novela do que para o teatro. E como autor e não como ator, né? Não, como ator jamais. Isso aí já me aposentei totalmente. Não é ali. O Gustavo Reis, autor, escalaria o Gustavo Reis, ator? Olha, só se fosse um personagem muito caricato, muito canastrão, Mas você sabe que o Gustavo, ator, é ruim falar assim, né? Mas eu, como ator, isso me ajuda muito como autor, porque eu escrevo falando as falas em voz alta, eu escrevo fazendo as cenas. Então, se eu gaguejo em alguma fala, ou se eu tenho alguma coisa de compreensão, eu mudo na hora. Então, eu acho que isso torna a embocadura, talvez as falas, me ajudam a escrever, sabe? O lado ator. Mas ele ficou para isso, ficou uma ferramenta para o autor. Você sabe que eu lembro logo quando estreou o Fuzue, eu escrevi, falei alguma coisa sobre as referências que você trazia, né? Ali dos anos 90, dava para ver um Silvio de Abreu, assim, um Silvio de Abreu, um Cassiano, dava para ver um pessoal que
vai formando, né? De alguém que, acompanhei, não pulei de paraquedas aqui, né? Eu acompanhei o gênero, eu sei o que é o gênero. Qual que é a sua novela que você vira e fala assim, putz, essa daqui, se você tivesse que escolher 3 novelas da história da televisão brasileira, você como noveleiro, que você assistiu, assim, as minhas favoritas. Ai, que bom que você me deu 3, porque seria dificílimo falar, mas eu acho que Tieta, Rainha da Sucata e falaria mais 2, tá? Mas falaria Roque Santeiro. Roque Tá bom, Santeiro, Tieta e Rainha da vai Sucata. mais uma, você ganhou o direito. E A qual é? Viagem. A Viagem. A Viagem é um novelão, Ivani Ribeiro. Mas essa lista é enorme. Olha, concordo com você ali. Eu fico na dúvida de o que é melhor, ser a Rainha da Sucata ou a Próxima Vítima. Se eu tivesse que escolher do Silvio de Abreu uma, né? Porque eu gosto muito das duas, né? E as duas são muito importantes. As duas são muito, muito importantes. E qualquer uma da Ivani Ribeiro, a viagem é maravilhosa, mas a Ivani é Ivani. É maravilhosa. Mulheres de Areia, um novelão. Eu adorava as novelas que a gente chamava de novela de sotaque, né? A novela de cidadezinha, por exemplo. Eu adorava essas novelas. Né? Era Aguinaldo, Ricardo Linhares e a Ana Moretson. E que depois eu vim trabalhar com a Ana Moretson, com o Ricardo. Então, essas novelas, assim, não só me formaram como autor, mas eu acho que formaram um brasileiro como telespectador. Agora eu estava viajando e uma caixa de uma sorveteria na Bélgica fala português por causa das novelas, de assistir novela. Então eu falei, que bom, achei alguém para conversar sobre novela. e é isso, a gente gosta a gente sabe sobre novela, o público entende de novela, sabe? É bom ficar atento a isso. Quando você olha para os autores, vamos lá, os 3 autores que você fala, putz, são obrigatórios, como são. Não vou nem dizer que são os melhores, né? Porque é difícil, porque a gente tem grandes autores brasileiros. Né? Mas quando você fala assim, olha, para quem gosta de novela, quem gosta quer um dia escrever novela, tem que olhar para quem são esses 3? Para Silvio de Abreu, Cassiano e Ivani Ribeiro. Assim, claro... O Silvio aprendeu com o Ivani Ribeiro, né? Porque o Silvio ia além do roteiro da Ivani Ribeiro e viu ali, né, na prática. Mas assim, claro que Dias Gomes, Janete Claire, são pilares, mas eu falo de acordo com o que eu me identifico mais, até, por exemplo, A Próxima Vítima é uma grande novela, mas eu acho que eu não conseguiria escrever A Próxima Vítima, porque requer um requinte daquela trama policial, sabe? E que a Rainha da Sucata eu me identifico mais por causa da comédia, por causa da leveza, né? Mas são 2 novelões, sabe? Então, esses autores, eu acho que são, pelo menos para mim, na minha carreira, são muito importantes. Silvio de Abreu, Ivani Ribeiro e o Cassiano Gabos Mendes. Qual o futuro da telenovela? A novela está com os dias contados, a série vai dominar, o streaming vai acabar com a TV aberta. Qual o futuro da novela brasileira? Não, eu acho que a novela não termina, pelo contrário, eu acho que esse movimento, a gente percebe isso, o streaming começou a fazer novela. Eu acho que onde tem novela, tem interesse, as pessoas gostam de ver essas histórias com arcos longos, sabe? As pessoas gostam de se apegar aos personagens. Uma série de 10 temporadas e 10 capítulos é uma novela curta, né? Então, eu acho que, claro, existem mudanças, né? As novelas mudaram muito ao longo do tempo. Se você para e agora a gente tem o Globoplay e tem todas esse catálogo disponível das novelas antigas, o tempo era outro, né? O tempo de arte, a estrutura narrativa mudou muito. Isso vai muito de acordo com a sociedade. Eu acho que a novela ela continua, mas ela acompanha
a velocidade da sociedade. Eu acho que ela vai sempre em sintonia, sabe? Se a sociedade ficar um pouco mais... as cenas vão ser mais curtas, as tramas vão ser mais demoradas, mais densas, mais curtas. Não sei, isso vai ser de acordo com a sociedade. Mas a novela ela vai sempre continuar, né? A novela brasileira, por exemplo, ela é referência mundial, né? Agora você vê esse boom das novelas turcas, não é de hoje, claro, mas agora o streaming colocando a novela turca como chamariz, né? Remakes, novelas nossas sendo feitas lá fora. Eu acho que esse movimento vai continuar e ela tende a aumentar, porque não sei, eu acho que até em termos de produtividade, em termos de custo, né? É até mais barato você produzir uma novela do que produzir 3 séries, sabe? Então, acho que isso tudo está muito em discussão no mercado, né? Por exemplo, tem cenas, tem séries americanas, sei lá, Brothers and Sisters, Dallas não precisa nem falar, né? Mas essa agora, Succession, agora é uma novela, é um novelão, né? Então, eu acho que ela vai se modificar de acordo com a sociedade, mas terminar a novela, jamais. Jamais. Para a gente encerrar, a gente tem aqui o canal, ele é baseado em 3 elementos: no pause, no play e no stop. O stop a gente para, o pause a gente dá uma paradinha, né, em alguma coisa, o play é o que você sugere ali para as pessoas, e o stop. Qual que seria o seu play? Pode entrar em qualquer frente da vida. Pode ser uma novela, uma série, pode ser política, pode ser o que você quiser. O que você daria play nesse exato momento? Play nesse exato momento pode ser na reta final de Fuzue? Pode. Que eu acho que essa reta final, essa semana final, ela vem com muitas emoções, assim, principalmente o capítulo final, com homenagens, surpresas. Eu acho que o noveleiro, eu como noveleiro, estou doido para assistir o último capítulo da novela, que ela vem com uma memória emotiva, afetiva, que era a ideia desde o início, sabe? Então, eu daria play na reta final da novela. O que você dá pause? Pause eu acho que nesse momento dou pause no dia a dia corrido para curtir um pouco a minha família, enfim, retomar um pouco a vida real que a novela tomou conta, né? Então, eu acho que daria um pause só nessa rotina tão corrida, tão diariamente. E o stop? O stop eu daria nessas discussões de política, sabe? De polarização, que eu acho que daria um stop quando a discussão ela não leva para um lugar construtivo, sabe? Quando vira uma guerra de opiniões em que ninguém quer mudar de opinião, sabe? Então, assim, eu daria um stop nessa guerra, assim, falo muito em termos de Brasil, nesse momento que a gente vive, sabe? Eu daria um stop nisso. Gustavo, quero te agradecer muito e falar um negócio. Eu sou teu fã, assim, eu acompanho muitas das suas novelas ali, mas eu tive um carinho tão grande com Dona Xepa, né? Assim, pelo que ela resgatava, E eu lembro que aquela foi uma coletiva que eu fui, né? Tinha lá as barracas armadas, né? O elenco passava por lá, tal. Sim. E eu lembro que a gente conversou sobre a novela, conversou sobre a telenovela, né? E naquela correria, e assim, eu falei, cara, ele para conversar, né? Assim, e é difícil um autor ter esse respiro, né? Para falar, não, porque o tempo todo está pensando em história, o tempo é curto, né?
E eu lembro muito disso, assim, né? E assisti com muito carinho ali, né? Fuzilê é uma novela que gostei, que gosto, né? Por essa pegada, por esse resgate, mas principalmente, onde eu ouvi do Silvio de Abreu, ele falando de autores jovens, né? E a grande preocupação dele, quando ele dirigia a dramaturgia da Globo, era lançar novos autores, né? Ele falava assim, mas não é só pegar gente nova. Ele falou assim, tem que ser autor que gosta de telenovela, que sabe que isso não vai acabar e que valoriza os elementos. E aí ele citou você e o Daniel, né? Uhum. Aliás, está um na sequência do outro. Olha, são dois grandes exemplos de pessoas que gostam, que entendem e que vão lutar para o resto da vida para manter a telenovela, porque é única no Brasil. Não tem um orgulho, não é? Eu tenho muito orgulho de falar que faço novela, de ver novela. Eu percebo que algumas pessoas ficam meio assim de falar, não, eu vejo novela. Eu sempre falei que vejo novela e adoro, né? É um gênero tão especial, tão nosso, tão brasileiro. Obrigado, eu que agradeço pelas palavras. Enfim, onde tiver novela, estaremos lá. Dou uma dica, hein? Assista nesses próximos dias. Aqui tem uma novela boa ali, tá na reta final, 7 e pouquinho ali, tá. Perfeito. Aliás, quase 8, né? Quase 8 ainda, né? 8. E aí você assiste lá, porque parece que vai ter grandes surpresas nos últimos capítulos. Tem sim. Obrigado. Até uma próxima estreia, até uma próxima conversa sobre telenovela. Muito obrigado. Obrigado, um abração. Olha, e você que assistiu a entrevista até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de fazer inscrição aqui no canal e, principalmente, de contar para as pessoas que tem uma história super bacana sobre novela. Até um próximo encontro.